Obrigada a todos. Declaro aberto o Fórum Internacional de Reabilitação da FAPED. A reabilitação física em Angola tem evoluído de forma significativa, tornando-se um pilar essencial na promoção da funcionalidade, autonomia e participação social das pessoas com deficiência. Ou seja, nós hoje em Angola, para além de atuarmos a reabilitação na perspectiva única e simplesmente física, nós atuamos agora numa perspectiva biopsicossocial. Apesar dos avanços, ainda persiste a necessidade de fortalecer a sensibilização em toda a sociedade, nas escolas, locais de trabalho e diferentes instituições para garantir a inclusão, o respeito pelos direitos humanos e a igualdade de oportunidades. A FAPED surge como um espaço estratégico para refletir, partilhar experiências e impulsionar ações que reforcem uma abordagem baseada na dignidade e no potencial de cada pessoa. Portanto, a atividade que hoje testemunhamos é uma prova inequívoca do que acabamos de referir agora. Todos nós somos testemunhas das lutas da FAPED no âmbito da proteção da pessoa com deficiência. Queremos, com esta nossa comunicação ou apresentação, promover de uma maneira geral a reflexão, o conhecimento e o compromisso social sobre a reabilitação física e a inclusão das pessoas com deficiência em Angola, fortalecendo práticas baseadas nos direitos humanos e na participação plena. De modo específico, pretendemos ainda apresentar o desenvolvimento histórico e os progressos da reabilitação física em Angola, assim como sensibilizar escolas, instituições e comunidades para a importância da inclusão da pessoa com deficiência. Bom, fazendo um recorrido histórico do que é a medicina física e reabilitação ou simplesmente fisiatria, hoje também já com uma outra modalidade que é a fisioterapia. Há questões atinentes à simbologia da reabilitação ou da medicina física e reabilitação como profissão e que remontam já de algum tempo, e queremos aqui dizer que a fisiatria começou a tomar forma num contexto médico já no século XIX, quando Per Henrik Lind fundou o Instituto Real Central de Ginástica na Suécia em 1813. Assim, o emblema começou a ser usado em contextos formais a partir de meados do século XX, quando a fisioterapia começou a ser institucionalizada globalmente como profissão pela World CPT, ou Organização Mundial de Fisioterapia. A fisiatria, a fisiatria, ou também, como é conhecida a medicina física e reabilitação no seu contexto mais global, é ao mesmo tempo o campo mais recente e o campo mais antigo da prática médica. E isso explica-se pelo facto de, já na era primitiva, os nossos antepassados, quando se expunham ao sol para beneficiar dos raios ultravioletas oferecidos por esse astro natural, que produzem efeitos fisiológicos muito benéficos no tratamento das mais variadas doenças, beneficiando-se dos raios ultravioletas emitidos por estes. Ou seja, e hoje, nos tempos mais modernos, existem já outros dispositivos e equipamentos em formato portátil que oferecem também os raios ultravioletas e infravermelhos, já no âmbito da eletrônica e com
alguns outros equipamentos. A prática de a colocação de pessoas nos banhos termais e também em alguns rios para a cura de alguns ferimentos deu origem ou deu lugar a que se pensasse na institucionalização da hidroterapia. A utilização dos peixes para a estimulação, que hoje também, para a estimulação dos músculos, que hoje deu lugar à utilização dos estímulos elétricos no tratamento gravitador, é um elemento que nos faz também pensar o facto de que já na era primitiva se usavam esses meios, permitam uma redundância, de forma primitiva, e com o evoluir da ciência nos tempos mais modernos, que são os nossos dias de hoje, já se utilizam alguns equipamentos que substituem e de forma mais efetiva, menos complexa, as práticas que antigamente se usavam na era primitiva. Isso no contexto universal, após a Segunda Guerra Mundial, que deixou como consequência muitas vítimas, muitos mutilados na altura, como consequência da guerra. E, a partir daí, os Estados ou os países envolvidos nessa guerra, que tiveram maior impacto e maiores vítimas, preocuparam-se e começaram a institucionalizar, a reconhecer, em primeiro lugar, e depois institucionalizar a prática da medicina física e reabilitação. O uso e a prática da medicina física e reabilitação, os médicos nas mais variadas especialidades, quer cirúrgicas ou não, começaram a reduzir o tempo de os pacientes ficarem presos durante muito tempo no leito para a recuperação das mais diferentes doenças, praticando então a deambulação precoce ou a mobilização precoce dos doentes para reduzir ou encurtar o período de convalescência. Praticamente começamos a falar de reabilitação antes da independência e até os dias de hoje. Diz a história que começamos a falar de reabilitação ou a institucionalizar a reabilitação em Angola aí em finais de 1969 e inícios de 1970, na sequência, portanto, da guerra colonial. Os primeiros passos da reabilitação em Angola começaram a ser dados em instituições não vocacionadas para a reabilitação e, por incrível que pareça, o primeiro médico a tratar de reabilitação, a lutar para que a reabilitação em Angola fosse um facto, não era um médico especialista em medicina física e reabilitação, era um médico hematologista especialista em tratamento das doenças do sangue. Isto, na altura, num dos quartéis, numa unidade militar, ali onde funciona agora o Estado-Maior-General das Forças Armadas, próximo ao Hospital Maria Pia. Em 1970, inaugurou-se a primeira unidade hospitalar vocacionada para a medicina física e reabilitação em Angola, que é o Centro de Medicina Física e Reabilitação, acredito que muitos aqui presentes conhecem, aquele que está ali junto ao Bairro Azul, que foi então, que estava a ser preparado para atender a grande demanda das vítimas da guerra colonial na altura. Sendo uma infraestrutura imponente, imediatamente após a independência, é o hospital que todos nós conhecemos até hoje, que continua a prestar assistência médica, medicamentosa, no âmbito da medicina física e reabilitação e não só. Com o eclodir da guerra no nosso país, depois da independência nacional, a guerra que dilacerou o país por cerca de 3 décadas e mais alguns anos,
todos nós sabemos, e aqui nesta sala acredito que temos algumas pessoas com deficiência, vítimas dessa guerra, houve a preocupação do Executivo, por iniciativa presidencial, na altura do atual mandato do presidente José Eduardo dos Santos, a construção de mais centros ortopédicos vocacionados na altura para a produção de dispositivos ortoprotésicos, ou seja, a produção de próteses e órteses, cuja vocação era focalizada nas pessoas com